a origem aí desse título, o que está implicado nesse título. Ele é uma fusão entre duas referências. A primeira é o romance do Goethe, As Afinidades Eletivas, um romance do início do século XIX. E a segunda referência é o texto da natureza afetiva da forma na obra de arte. É um texto do Mário Pedrosa, da década de 40, uma das primeiras tentativas no Brasil de aproximação da teoria da Gestalt, da psicologia da forma, à análise da obra de arte. Quando o Gabriel propôs esse título, ele frisou bastante, assim, em conversas com a gente, e também em entrevistas que ele já fez sobre a 33ª, essa diferença entre título e tema. Assim, ele propõe que afinidades afetivas não seja um tema da 33ª Bienal, como tem ocorrido nas últimas edições da Bienal. A gente vai, no panorama histórico que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente vai ver um pouco como aparece os títulos, como aparecem os títulos nas bienais na década de 80, e um pouco como eles funcionam como algo que dá uma coerência à exposição. E o Gabriel gostaria de evitar essa ideia de que o título funcione como um tema que organiza todo o pensamento da Bienal. É algo que ele quis evitar. Porque um dos interesses da 33ª Bienal é pensar a experiência do visitante na exposição e o próprio ambiente da exposição como um espaço de relação e comunicação entre obras e espectadores. Esse é um trecho que eu recorto aqui, uma citação do texto que o Gabriel escreveu para essa publicação que vocês acabaram de receber, para convite à atenção, em que ele fala um pouco sobre essa ideia de um espaço de relação e comunicação e de como a Bienal gostaria de funcionar como um espaço assim. Ele diz, como diz Mário Pedrosa, a vontade de comunicar é, sem dúvida, a condição absoluta de todo ser vivo. A questão para nós é se podemos, de alguma forma, recuperar esse sentido da arte como canal de experiência e de comunicação, como um lugar em que podemos vivenciar algo novo e aprender com a experiência ali vivida. Então, um pouco essa é uma premissa aí da 33ª Bienal, tentar produzir um lugar, um espaço em que essa experiência com a arte seja possível. É daí que vem o interesse também da curadoria pela atenção, um interesse que se reflete aí na própria publicação educativa, convite à atenção. E aqui eu recorto mais um trecho do texto do Gabriel, de introdução a essa publicação, em que ele situa um pouco qual é o lugar da atenção na 33ª Bienal, como prática curatorial, inclusive, é uma expressão que ele usa, né? O título do texto dele para a publicação educativa é a atenção como prática curatorial. Então ele diz no texto, a relação entre as artes visuais e a atenção parece evidente. A arte existe para ser percebida e para isso é necessário prestar atenção. No entanto, se observarmos como a maioria das pessoas se movimentam em museus e em exposições, normalmente constatamos o contrário, ou seja, os visitantes vão de um objeto ao outro, sem se deter por mais do que alguns segundos em cada um deles, antes de seguir adiante. Visitar exposições, ao se tornar um hábito, parece ter desgastado de alguma forma a possibilidade de encontros significativos com os objetos apresentados. Então, a Bienal, a 33ª Bienal, quer tentar desenvolver mecanismos para recuperar essa possibilidade de encontros significativos. Criar espaços favoráveis a desacelerar, observar, refletir e compartilhar experiências é
a premissa dessa 33ª edição da Bienal. E isso levou a um questionamento do próprio sistema operacional da Bienal, porque aquela situação descrita ali na citação do slide anterior é algo que numa Bienal se exponencializa, assim, é algo que, pela dimensão desse pavilhão onde nós estamos, pavilhão de 25 mil metros quadrados, essa ansiedade de percorrer a exposição e ver tudo que está ali exposto, ela adquire uma dimensão gigantesca, né? Uma das estratégias que a Bienal, a 33ª edição, está mobilizando para tentar recuperar essa possibilidade de uma experiência de maior densidade entre visitante e as obras que estão expostas é um questionamento do próprio sistema operacional da Bienal. Aqui eu trago essa imagem do pavilhão vazio, né, para trazer um pouco a ideia de que ele é talvez o primeiro desafio que uma Bienal com essa pretensão enfrenta, né? O próprio pavilhão, a sua dimensão, é um desafio. E aí, nesse slide, eu listo alguns dos modos de organizar uma exposição que já ocuparam esse espaço desse pavilhão onde nós estamos. Modos ligados à geopolítica, representações nacionais, à história da arte, cronologia, estilo, contexto, linguagem, tema, conceitos, assuntos, políticas, fenômenos. Todas essas maneiras de organizar uma exposição já foram mobilizadas em diferentes momentos para organizar uma Bienal. Ao questionar os sistemas operacionais da Bienal, a 33ª pleiteia a possibilidade de pensar uma alternativa a esses modos que já foram historicamente experimentados na Bienal. E é um pouco por isso que a equipe da Bienal e eu, como pesquisador da Fundação, me senti instigado a investigar historicamente quais foram esses sistemas operacionais que já puseram uma Bienal em movimento desde a sua primeira edição em 1951. E é essa pesquisa, ou parte dela, porque, enfim, é um conteúdo de mais de 60 anos aí de história, parte disso é o que eu vou compartilhar agora com vocês, para depois a gente retomar a 33ª Bienal e tentar pensar o que ela está fazendo de diferente em relação ao que historicamente já foi experimentado. Então, se a gente olha para a história da Bienal de São Paulo, pensando nessa ideia de sistema operacional como algo que produz uma interface entre os recursos que a instituição tem e o público que visita a exposição, a gente percebe que o sistema das representações nacionais foi o que dominou, de certa maneira, o modo de se fazer bienais da primeira até a 26ª edição, de 1951 a 2004. Esse sistema, baseado em representações nacionais, é abandonado somente na 27ª Bienal, em 2006. O que a gente percebeu, investigando a história da Bienal, é que houve experiências que, mesmo dentro do sistema das representações nacionais, propuseram alternativas ao modo mais automático de funcionamento desse sistema. Então, o que a gente vai ver aqui são essas 4 experiências, 14ª, 16ª, 18ª e 24ª Bienais, que propuseram alguma mudança nesse sistema operacional das representações nacionais, até ele ser abandonado na 27ª Bienal, e aí também eu vou falar de algumas coisas que foram criadas nesse momento em que o sistema das representações nacionais deixou de existir. Bom,
antes de fazer isso, acho importante que a gente conheça como funcionava o sistema das representações nacionais. E me interessa usar como ponto de partida para isso a 4ª edição da Bienal, porque é a 4ª Bienal que acontece pela primeira vez nesse pavilhão onde nós estamos. As 3 primeiras edições da Bienal não aconteceram nesse prédio. A primeira aconteceu num pavilhão provisório, na Avenida Paulista, que ocupava o espaço onde hoje é o prédio do MASP. A 2ª e a 3ª bienais já ocorrem no Parque Ibirapuera, mas não nesse pavilhão. Elas ocorreram nos pavilhões hoje ocupados pelo Museu Afro-Brasil e o Pavilhão das Culturas Brasileiras. A Bienal se instala aqui nesse pavilhão apenas na 4ª edição, em 57, e aí sempre ela vai ocupar esse prédio. Aqui, nessa imagem, com o cartaz da 4ª Bienal, a gente também já vê algo que nem todo mundo conhece, algo relacionado à história da Bienal de São Paulo, uma história que nem todo mundo conhece, que é o fato de que, da primeira à 6ª edições da Bienal, ela era um evento organizado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí a exposição usufruía da estrutura do museu para acontecer. Então, esse sistema, esse modo de funcionamento da exposição através de representações nacionais, ele é instalado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, pela sua equipe, tendo como referência a Bienal de Veneza, que é dessas exposições sazonais de arte contemporânea que existem, ela é a mais antiga, ela foi criada em 1895 e ela foi a referência para a criação da Bienal de São Paulo em 1951. E a Bienal de São Paulo é a 2ª mais antiga. Como funcionava o sistema das representações nacionais? Vocês estão vendo ali que o MAN tinha um diretor artístico, nessa época, em 1957. Era o Sérgio Millier, um crítico de arte importante da cidade de São Paulo. Ele era também o diretor artístico da Bienal. Como a Bienal era um evento realizado pelo MAN. E, basicamente, o sistema funcionava de 2 formas. Eram organizadas salas de representações nacionais por instituições estrangeiras convidadas pela diretoria do MAN para participar da Bienal. Cada entidade nomeava um comissário e esse comissário era o responsável por pensar como aquele país seria representado na Bienal. Os artistas brasileiros, havia uma Sala Brasil também, eram selecionados por um sistema de inscrição e essas inscrições eram avaliadas por um júri de seleção. Além dessas salas das representações nacionais, também existiam as salas especiais, ou hors concours, em que cada representação nacional podia, além de um envio para a sala geral, como também eram conhecidas as representações nacionais, cada país convidado podia também organizar uma sala especial. E essas salas especiais focalizavam movimentos artísticos, escolas ou grupos, e elas podiam ser também convites dirigidos pela diretoria artística do MAN a artistas brasileiros e estrangeiros. Foi assim que as primeiras bienais exerceram uma espécie de uma função didática no campo artístico da cidade de São Paulo, porque as salas especiais foram usadas nessas primeiras edições da Bienal para trazer mostras retrospectivas de movimentos, das vanguardas históricas, por exemplo, cubismo, expressionismo, ou grandes mostras de artistas importantes para a arte moderna, que na época eram considerados importantes
para se entender o que era a arte moderna. Então foi assim que tivemos grandes retrospectivas de Van Gogh, Munch, Picasso, Mondrian, Calder, vários outros artistas vieram nessas salas especiais. E a diretoria do MAN, a equipe do MAN, tinha a clareza, o entendimento de que isso fazia parte de um projeto de formação de público para a arte moderna em São Paulo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, tem pesquisadores da história do MAN e da Bienal que falam sobre isso, mas é um pouco para a gente entender qual era a função dessas salas especiais, que função elas tiveram nessas primeiras bienais. Essa imagem é uma imagem da mostra retrospectiva do Jackson Pollock, que a delegação estadunidense enviou para a 4ª Bienal. É um exemplo de sala especial. Pollock tinha acabado de morrer no ano anterior, e como parte do envio dos Estados Unidos para a 4ª Bienal, foi organizada uma retrospectiva muito grande da obra desse pintor, como sala especial. Quer dizer, além dessa sala do Pollock, outros artistas também representaram os Estados Unidos na 4ª Bienal. Isso é um exemplo de como funcionavam as salas especiais. Então, quando a gente folheia os catálogos dessas primeiras bienais, uma das primeiras informações que a gente encontra sobre a exposição era a lista de países que participavam. Essa imagem são as páginas do catálogo da 4ª Bienal, e aí estão listados todos os países que aceitaram o convite do MAN para participar da Bienal, designaram um comissário, e esse comissário organizou um envio de obras de artistas desses países. E aqui nós temos um exemplo de ficha de inscrição de um artista brasileiro, no caso Aguinaldo dos Santos, preencheu a ficha de inscrição para se candidatando a participar, a representar o Brasil na Sala Brasil da 4ª Bienal. O júri de seleção analisava essas fichas, analisava essa produção e escolhia quem iria representar o Brasil na Bienal. Como é que isso se materializava no pavilhão, esse sistema das representações nacionais? Essa é uma imagem do mapa expográfico da 4ª Bienal. Isso era algo que era impresso junto com o catálogo, por isso que a gente vê que tem essas dobras, era um mapa dobrado que ficava junto ao catálogo. E aí dá para a gente ver como o pavilhão era dividido em pequenos cubículos que eram acessados por um grande corredor central. Cada cubículo era a sala de um país que estava participando da exposição. Nessa imagem também dá para ver bem isso do corredor central, de onde você acessava as salas dos países que estavam expondo. E ali embaixo, no primeiro andar, na área do vão ali, era a sala especial do Victor Brecheret. Nessa Bienal foi organizada uma sala especial do Victor Brecheret, que estava ali no primeiro andar. Bom, era assim que funcionava o sistema das representações nacionais. As salas dos países, dentro da sala dos países, eventualmente alguma sala especial e outras salas especiais que a diretoria do MAN julgasse pertinente organizar. Em 1962, é criada a Fundação Bienal, uma decisão do presidente do MAN, Francisco Matarazzo Sobrinho, desvincular a Bienal de São Paulo do museu, por várias razões. Enfim, não vou entrar em detalhes do processo que levou a essa separação. Para o que nos interessa aqui nessa palestra é o fato de que, com a separação do MAN, deixa de existir a figura do diretor artístico que articulava com os países o envio das salas especiais,
tinha ali algum poder de diálogo com esses países que participavam da Bienal, para pensar alguns envios que ele julgasse importantes para a exposição. Essa figura deixa de existir e vão ser criadas ao longo dos anos comissões com nomes muito variados. Assim, é muito interessante folhear os catálogos das bienais a partir do momento em que a fundação é criada, para ver quais as soluções eram dadas a esse problema, né? Deixou de existir o diretor artístico e quem ocuparia essa função. Inicialmente se pensou em comissões de 3, às vezes 5 pessoas, que ficavam responsáveis pela organização da mostra, por pensar salas especiais, por criar alguma articulação com os países que participavam da Bienal. Um momento importante para a história da Bienal, que vai produzir depois algumas modificações na sua estrutura, é a 10ª Bienal, que ficou conhecida como Bienal do Boicote, em razão de um movimento internacional que tem ali naquele manifesto uma das suas expressões de recusa de vários artistas à participação na Bienal como protesto à situação política do Brasil durante a ditadura militar, especialmente ao fato de que havia algumas exposições de arte que sofreram intervenção do governo militar imediatamente antes da 10ª Bienal. Teve a edição da Bienal da Bahia, que sofreu uma intervenção, uma mostra no Museu de Arte do Rio de Janeiro, com os artistas brasileiros que participariam da Bienal dos Jovens de Paris. Também sofreu uma intervenção do governo militar. Isso ganhou uma projeção internacional que resultou nesse movimento de boicote à Bienal de São Paulo. A Fundação não foi insensível a esse movimento, nem tinha como, porque vários países se recusaram a participar. Uma das ações que a Fundação promoveu, ainda durante a 10ª Bienal, foi a organização de uma mesa redonda de críticos de arte, uma mesa internacional, dedicada a pensar a pertinência e mudanças possíveis nas grandes exposições de arte internacional que aconteciam no mundo. Teve vários convidados para essa mesa redonda. E, paralelamente a essa ação, a diretoria da Fundação Bienal já vinha estudando a possibilidade de alterar a maneira com que os artistas brasileiros eram selecionados para a Bienal. Existe documentação de que desde já em 1968 se cogitava a realização de uma Bienal nacional, de onde sairia a representação dos artistas brasileiros na Bienal Internacional. Então, de alguma maneira, como resposta à crise introduzida pela Bienal do Boicote, em 69, em 1970, a Fundação põe em prática essa proposta de alterar o modo como os artistas brasileiros eram selecionados para a exposição, criando uma Bienal Nacional, que também, nesse primeiro momento, recebeu o nome de pré-bienal. A ideia era justamente essa: no ano em que não acontece a Bienal, seria realizada uma grande exposição do contexto nacional para selecionar os brasileiros que representariam o país na Bienal Internacional. Do ponto de vista da estrutura da seleção, a Bienal Nacional representa uma alteração significativa porque ela descentralizou o processo de seleção. Foram organizadas 5 exposições regionais, pré-seleções, né? Em 5 cidades: Belo Horizonte, Recife, Brasília, Goiânia e Belém.
Havia júris regionais responsáveis por fazer essa pré-seleção em cada uma dessas cidades. Tinha um representante da Fundação Bienal, mas tinha também representantes dos locais dessas 5 regiões. E outros estados também realizaram pré-seleções locais, sem a participação da Fundação, inclusive, para organizar a sua pré-seleção, que seria enviada à Bienal Nacional. Organizada essa Bienal Nacional, foi formada uma comissão de seleção, um júri composto por críticos nacionais e estrangeiros, que avaliou essas pré-seleções regionais e definiu os participantes da 11ª Bienal. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem da Bienal Nacional de 70, da sala do estado de Pernambuco. Então, embora tenha sido uma alteração importante no sistema de seleção dos participantes brasileiros, porque permitiu, por exemplo, que artistas que não tinham condições de enviar trabalhos para São Paulo para serem selecionados pelo júri aqui da Fundação, a Bienal Nacional pode ser entendida como um espelhamento do sistema das representações nacionais, só que para o contexto dos estados. Ela seguiu a mesma lógica, seccional, pavilhão em salas de estados, onde ali você via os representantes daqueles estados. Foi uma experiência importante, descentralizou, mas não mexeu significativamente nessa ideia geopolítica de exibição de trabalhos de arte. Uma alteração mais radical vai acontecer na 14ª Bienal. Em 1973, na 12ª Bienal, havia sido criado o Conselho de Arte e Cultura, que é essa instância, essa instância da Fundação Bienal responsável por pensar a organização da mostra. E na 14ª Bienal, o Conselho de Arte e Cultura teve total autonomia para propor de organizar a exposição que tivesse mais afinado com a produção artística daquele momento. Qual foi a proposta do Conselho de Arte e Cultura? Entender a Bienal como um espaço de experimentação, que é o que está dito aí nessa citação do texto de apresentação do catálogo da 14ª. A Bienal deixa de ser, finalmente, um espaço de consagração para se tornar um espaço de experimentação. O nivelamento das participações não será mais de caráter político, mas sim de criatividade. Abolimos a palavra artista, substituída por autor-autoria, minimizamos a palavra arte, pois parece-nos que os termos obra ou projeto melhor correspondem à realidade de nossa busca. Então, nesse movimento de tentar se aproximar mais da realidade da produção artística no final da década de 70, cada vez mais, tendo cada vez mais a presença de coletivos de artistas e de propostas de arte não objetual, o Conselho de Arte e Cultura toma essa posição de adotar autor-autoria e não mais artista, para se referir aos participantes, e a pensar projetos, né? E a nivelar as participações não mais por um caráter político, ou seja, pensaram-se outros critérios para organizar as obras no espaço, que é o que a gente vai ver agora. Ao invés de salas de países, a exposição foi organizada no que foi chamado de 3 capítulos. Um capítulo dedicado a proposições contemporâneas, outro que foi chamado de exposições antológicas e um terceiro chamado de grandes confrontos. O capítulo mais experimental foi o de proposições contemporâneas. A ideia das exposições antológicas, por exemplo,
é que os países convidados, isso não deixou de acontecer, a Bienal continuou convidando países a participar da exposição. Nas exposições antológicas, os países convidados podiam pensar, enviar amostras de movimentos, não necessariamente artísticos, era essa abertura que estava dada nas exposições antológicas. Por exemplo, o envio do Peru foi uma grande exposição de arte popular. Não havia necessidade de que fosse movimentos legitimados por uma certa narrativa da história da arte. Cada país podia pensar dentro dessa ideia de antologia o que julgasse pertinente. E os grandes confrontos foi pensado como uma exposição que iria promover embates entre artistas de diferentes tendências. Era essa a proposta dessa exposição. Onde houve uma tentativa de avançar e de alguma maneira, propor uma estrutura que minimizasse a importância da nacionalidade do artista participante, foi nas proposições contemporâneas, porque elas foram divididas em temas. Isso é um trecho do regulamento da 14ª Bienal, em que foram listados aí 7 temas, que o Conselho de Arte e Cultura julgou serem os temas mais candentes daquele momento na produção artística. E quando um autor ou um grupo responsável pela autoria de um projeto fosse se inscrever na Bienal, teria que inscrever o projeto levando em conta esses temas. Teria que inscrever, se não me engano, em até 2 desses temas. Um autor podia enviar um projeto. E os países convidados também tinham de pensar o seu envio, o artista que eles enviariam, que o comissário enviaria, levando em conta os temas estipulados pelo Conselho de Arte e Cultura. Então, é a primeira vez que se pensa, na 14ª, uma estrutura que de alguma maneira se sobrepõe à nacionalidade do artista. As obras foram organizadas no espaço e o próprio catálogo da 14ª Bienal é organizado por uma divisão que segue esses temas e não mais o país de origem dos artistas participantes. Então, essa é uma imagem da instalação desse artista polonês, Józef Lukomski, e ele integrou o núcleo da arte catastrófica. Dentro desse núcleo que recebeu esse nome, estava esse artista e estavam outros. O grupo argentino, o grupo de Los 13, também teve uma grande sala que integrou o núcleo arte não catalogada. Então, não vieram apenas como representantes da delegação argentina, mas vieram como um grupo de artistas que estava dentro desse eixo temático, por assim dizer, e recebeu o nome de arte não catalogada. Aqui a gente está vendo as obras do Vitor Grippo, que voltou, inclusive, com essas mesmas obras na 32ª Bienal, em 2016. Então, essa experiência inaugural da 14ª, de tentar pensar uma estrutura que se sobrepõe à nacionalidade, vai ser expandida na 16ª, que é a primeira Bienal a ter um curador geral. Então, a gente viu ali na 14ª, que era o Conselho de Arte e Cultura, a instância da fundação responsável por pensar a exposição. Na 16ª se institui a figura do curador geral. Nessa exposição foi Walter Zanini, que havia sido diretor do MAC, era professor de História da Arte na USP, e ele convidou uma equipe de curadores para organizar segmentos da 16ª Bienal. Então já aparece ali uma ideia de que a exposição
contém em si microexposições, ou exposições dentro da exposição. Então, dentro da 16ª Bienal, tinha mostras de arte postal e arte em comum com uma autonomia, inclusive no catálogo. Aqui a gente vê as capas dos catálogos da exposição Arte em Comum e da exposição Arte Postal. Então tem aí uma primeira tentativa do Zanini de pensar exposições dentro da exposição. Isso é algo que vai se expandir ao longo das bienais seguintes. O que o Zanini fez em relação à 14ª de diferente é que, ao invés de pensar aqueles temas que a gente viu na 14ª edição, ele pensou em núcleos. Então, o regulamento da Bienal estabelecia que a exposição se organizaria em 3 núcleos. Um núcleo voltado à produção contemporânea, que foi chamado de núcleo 1. O núcleo 2, dedicado a movimentos artísticos que ajudassem a entender essa produção contemporânea, poderia ser chamado de núcleo histórico. E um terceiro núcleo concentrado na América Latina. Dentro do núcleo 1, a produção contemporânea foi dividida ali no que foi chamado de 2 vetores. Né? Um primeiro vetor dedicado a trabalhos que utilizassem o que na época era chamado de novos meios, e o segundo vetor, trabalhos que utilizassem os veículos tradicionais da arte, ali, como está ali no regulamento: pintura, escultura, gravura. Dentro desses vetores, as obras foram agrupadas pelo que foi chamado de analogias de linguagem, segundo aqueles 3 princípios: obra como projeto, obra como processo, obra como objeto. A nacionalidade do artista importava pouco nesse sistema de organização da 16ª Bienal. Importava mais como aquele artista trabalhava com determinada linguagem e quais outros artistas estavam próximos desse seu modo de operar. Foi assim que a exposição foi organizada. No que diz respeito à seleção, deixa de existir o sistema das fichas de inscrição. O Conselho de Arte e Cultura, que continuou existindo como uma figura institucional ali, era o responsável pela seleção dos artistas brasileiros. O curador da Bienal presidia esse conselho, que era formado por outras pessoas, críticos de arte e artistas também. A presidência era do curador da Bienal. E os artistas estrangeiros continuaram sendo responsabilidade dos países convidados, com a diferença que o curador tinha liberdade de dialogar com os comissários dos países para negociar esse artista que seria enviado para participar, essas obras que seriam enviadas para participar da Bienal. E além disso, além dessa maior interlocução do curador com o comissário do país, a Bienal também podia fazer convites individualmente. O Zanini podia convidar um artista francês que participaria da Bienal independente de qual fosse o envio do comissário francês. E aqui a gente começa a ver como essa mudança no modo de operar da Bienal produz um espaço expositivo diferente. Os cubículos onde ficavam as representações de cada país dão lugar a espaços pensados de outra forma. Ali à direita a gente está vendo um núcleo que foi chamado de Divergentes, que foi o local onde a curadoria instalou artistas que não se encaixaram em nenhum dos vetores que foram pensados pelo regulamento. Eles receberam esse nome de Divergentes e ficaram postos ali naquele núcleo no térreo. E os outros espaços
foram áreas em que foram agrupadas as obras que se aproximavam em termos de linguagem. Nessa planta do segundo andar, a gente vê ali também à direita como foi reservado o espaço para a exposição de arte postal. E cada um desses numerinhos já não é mais a indicação de um país que está participando, mas de um artista. E, por exemplo, essa sala da dupla de artistas britânicos Gilbert e George, que já não estão mais ali representando o Reino Unido, né, mas estão ali pela sua obra. Né. E essa é uma imagem da sala da arte postal. Essa experiência, essa tentativa de organização da exposição por núcleos e por analogias de linguagem da 16ª, de alguma maneira se radicaliza, por assim dizer, na 18ª, e também o entendimento de microexposições dentro da Bienal, que a lista aumentou bastante na 18ª. Né? Todas essas exposições eram pequenas exposições dentro da Bienal. Expressionismo no Brasil, Turista Aprendiz, Máscaras da Bolívia, Movimento Cobra, todas com curadorias específicas, né? Curadores convidados para organizar essas exposições dentro da Bienal. E a 18ª é a primeira exposição a ter um título. O título dado pela curadora Sheila Lerner foi O Homem e a Vida. E aí, nesse parágrafo, ela sintetiza um pouco como que ela concebia esse título da exposição. O Homem e a Vida também é uma estratégia, uma marca para a coleção de ideias definidas, sem a qual não se teria chegado nem ao plano preliminar da exposição. Porque além de amarrar este projeto complexo, tornando as suas partes coerentes entre si, este logotipo foi responsável também pela orientação e influência sobre as representações estrangeiras. O resultado da 18ª Bienal Internacional de São Paulo é, portanto, consequência direta da aplicação dos conceitos críticos reunidos sob o nome de Homem, o Homem e a Vida. Então, cada vez mais, a nacionalidade dos participantes tem menos relevância para o projeto que se instala a cada edição da Bienal. Vai assumindo cada vez menos importância esse fato. Mas, é bom lembrar, o sistema das representações nacionais continua vigente. Os países continuam sendo convidados, as articulações com as embaixadas continuam sendo feitas, né? Esses movimentos que nós temos visto são tentativas de não tornar esse sistema algo engessador, né? Como podia ser entendido nas primeiras bienais. E aqui a gente vê uma imagem de como parte da proposta da 18ª Bienal se materializou no pavilhão. Esse gesto curatorial de alinhar no núcleo contemporâneo da exposição todas as pinturas em um único corredor, que foi chamado de grande tela. Ficou sendo a marca da 18ª Bienal, essa experiência tipográfica proposta pela curadora. Aqui na planta dá para a gente ter bem a dimensão de como o espaço que ocupava essa proposta tipográfica e como também as outras salas da exposição ocupavam o pavilhão de um jeito bem menos rígido do que aquele que a gente viu na 4ª Bienal. Bom, nessa trajetória que a gente tem visto, uma Bienal importante que não poderia ser esquecida é a 24ª, com a curadoria do Paulo Herkenhoff. Ela é a primeira Bienal a inserir no seu regulamento
a ideia de que toda a exposição será pensada a partir de um conceito norteador. Então, todos esses segmentos que a gente está vendo ali, o núcleo histórico, essa exposição que teve o título Roteiros, 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 que é uma citação do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, o segmento das representações nacionais e o segmento do Brasil foram pensados tendo um conceito norteador, que entrou para a história como sendo da antropofagia, mas, na verdade, o regulamento estipula que era o conceito de densidade, o conceito norteador da 24ª Bienal. E foi esse conceito de densidade que levou a curadoria a compreender esse movimento do modernismo brasileiro, o movimento antropófago, como um momento de densidade na experiência cultural brasileira que se projetaria por toda a 24ª Bienal, inclusive para as representações nacionais. Cada comissário de cada país que aceitou participar da Bienal foi convidado a pensar o conceito de antropofagia e, em diálogo com a Curadoria Geral da Bienal, pensar que obra, que artista poderia ser enviado para participar da Bienal. Cada um desses núcleos teve um catálogo, que na verdade foi pensado como um livro que complementava a exposição. Inclusive o catálogo das representações nacionais. Então, quer dizer, não deixou de existir, a gente ainda está dentro do sistema de representações nacionais, mas ele agora se submete a um conceito norteador que organiza toda a exposição, inclusive em termos de práticas curatoriais, como a gente vai vendo. Especificamente no núcleo de representações nacionais, ele se propôs a ser uma reflexão sobre a própria pertinência ainda desse núcleo dentro de uma Bienal. Então, esse é um trecho do texto do Paulo Herkenhoff para o catálogo das representações nacionais, que ele fala um pouco como que ele imaginou que faria sentido ainda ter um segmento de representações nacionais na Bienal. Ele diz: como não há um tema geral, mas um conceito norteador, a Fundação Bienal pretende que este segmento seja organizado mediante um diálogo direto e intenso entre os curadores de cada país e a curadoria da 24ª Bienal. O resultado deste modelo cooperativo visa uma exposição mais integrada conceitualmente. Deixou-se claro que não se desejava a produção de salas dos países, como um processo de reterritorialização simbólica do espaço. Nossa recomendação foi a ideia de espaços transparentes. Além de evitar aspecto de feira do espaço, teve-se a clara noção de que não pretendemos oferecer burocraticamente cubos brancos. Apenas quando houve necessidade intrínseca da obra foram criadas paredes ou salas. Haverá áreas de grande transparência para o olhar. Então, o segmento das representações nacionais foi pensado como uma grande exposição dentro da 24ª Bienal também. Isso se reflete no mapa expográfico, né? Aquilo que o curador diz no texto. Só quando a obra demandava é que foram criadas paredes. Quando isso não era necessário, foram deixados espaços abertos, espaços de transparência do olhar, como ele falou. O segmento das representações nacionais ocupou o térreo e o primeiro andar do pavilhão. E também o segundo pavimento, que foi ocupado pelas exposições de arte contemporânea brasileira
E essa exposição Roteiros, 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 que foi uma exposição organizada por um grupo de curadores selecionados para pensar determinadas regiões do mundo e selecionar obras e artistas dessas regiões onde eles atuavam, para formar a exposição Roteiros, Roteiros. Então, também era uma outra alternativa às representações nacionais. O segundo pavimento foi ocupado, então, pela Mostra de Arte Contemporânea Brasileira e essa outra mostra internacional, que fez parte da 24ª, tendo o mesmo princípio de transparência do olhar, que fica mais claro quando a gente olha algumas imagens do espaço expositivo, a ideia de que as obras se contaminassem, se influenciassem umas às outras, né? Então, o conceito norteador, a antropofagia como momento de densidade na experiência cultural brasileira, se materializa na expografia e na prática curatorial por essa ideia de contaminação entre as obras, que chega inclusive ao núcleo histórico com a inserção de obras contemporâneas em meio às exposições históricas, seja de paisagens do Franz Post ou de pinturas do Albert Eckhout. De repente você encontrava um tacape do Tunga ou a obra de um outro artista contemporâneo no meio dessa mostra histórica. Aqui a gente tem uma aproximação das plantas do segundo pavimento na 4ª, na 18ª e na 24ª edições, em que fica claro como esse sistema das representações nacionais, que estava ativo em cada uma dessas edições, propiciou experiências muito diferentes de percurso pelo pavilhão e mesmo de concepção da exposição. Nessas duas vistas gerais, isso também aparece com bastante clareza, né? Não só a produção artística mudou, que a gente vê na 4ª Bienal, em 1957, majoritariamente esculturas exibidas em pedestais e obras bidimensionais exibidas em painéis. Em 98, esse tipo de produção artística já tinha dado lugar a outras experiências, mas o próprio modo de pensar a exposição teve de acompanhar isso, né? O espaço teve de acompanhar essa mudança na produção artística. A concepção da exposição mudou também. E aqui a gente chega no ponto final desse nosso trajeto histórico, antes da gente retomar a 33ª, que é a 27ª Bienal, a primeira a não estar mais submetida ao sistema das representações nacionais. Essa foi uma decisão tomada em conjunto pela curadoria da Lisete Lanhado e pela Fundação Bienal. Essa decisão estava alinhada, ou era necessária, de alguma maneira, para o próprio projeto curatorial proposto nessa edição. Eu trouxe aqui um trecho do texto da Lisete Lanhado para o catálogo da 27ª, que fala disso. A xenofobia está na ordem do dia das relações internacionais. Da destruição das Torres Gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, aos conflitos diários causando exílios, o mundo tem assistido ao vivo, graças à ajuda maciça das redes tecnológicas, cenas de horror e descaso com populações civis. A 27ª Bienal aborda essa crise de representação com todas as forças que pôde conglomerar em torno de seu projeto conceitual.
Se o primeiro passo foi abolir as chamadas representações nacionais, sistema que minava a possibilidade de implantar um projeto independente da autoridade de gabinetes, os demais passos também pertencem ao esforço determinado de conferir uma dimensão política a uma amostra tão importante para a cidade, o Brasil e o mundo. Além da eliminação das representações nacionais, fazendo com que a equipe curatorial tivesse total autonomia para a seleção dos participantes da Bienal, outras experiências foram instauradas pela 27ª, inaugurando, de certa maneira, um modo de concepção, modo de conceber a Bienal, que se poderia dizer que está vigente até hoje. Propôs-se, na 27ª, uma dilatação da exposição no tempo, com um programa de seminários iniciados antes da exposição, uma estratégia de dilatar o evento pontual, ou seja, a Bienal não começa quando a exposição é inaugurada, e também não se encerra quando ela termina depois dos 3 meses. O catálogo que reúne os textos dos seminários mantém viva aí as discussões da Bienal depois do seu encerramento. E também se instaura um programa de residências artísticas numa parceria com a FAAP, que se sustenta até hoje, com um convite a 10 artistas estrangeiros para realizarem residências em diferentes cidades brasileiras e apresentar o resultado da sua residência na Bienal. Ou seja, se instaura um novo modo de relacionamento com o artista estrangeiro participante da Bienal, que já não é mais via um convite institucional, diplomático, para representar um país, ou num diálogo com o comissário de um país, mas esse artista é convidado para permanecer no país durante um tempo e produzir um projeto para a Bienal com base nisso que ele vivencie no Brasil. Aqui são algumas imagens da mostra, que teve vários projetos que saíram do pavilhão, foram para o Parque Ibirapuera, foram para intervenções na cidade. Um desses projetos foi um ônibus que saía do espaço, do estacionamento da Bienal, e podia levar visitantes a visitar o Jamac, um espaço artístico que fica no Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, e o Jamac também participava da 27ª Bienal com obras na exposição. E esse é um projeto do artista colombiano Alberto Baraya, projeto de árvore de látex, que é o resultado da residência que esse artista fez no Acre, como parte do programa de residências artísticas da 27ª. A gente encerra, então, com essa exposição, a 27ª Bienal, esse panorama muito breve dos sistemas operacionais e da Bienal. E a minha proposta é que a gente abra agora para quem tiver alguma questão sobre esse conteúdo, antes de que a gente entre na 33ª, para tentar entender e discutir a alternativa que ela propõe a isso que nós acabamos de ver, a essa história que nós acabamos de ter contato. A gente passou, só recuperando aquele primeiro slide, por essas possibilidades, inclusive seria possível pensar a 24ª Bienal como um cruzamento de todas esses modos de organizar a exposição. Ela contém, de alguma maneira, todos esses modos.
e ali a interrogação sobre o que pode acontecer além disso. O que a 33ª propõe é a ideia dos artistas curadores, que ao lado e junto com o Gabriel Pérez Barreiro vão construir a 33ª Bienal. Eu trouxe aqui o trecho de uma entrevista do Gabriel em que ele expõe um pouco como ele viu, como ele chegou a essa ideia dos artistas curadores. Quando recebi o convite para fazer a curadoria da Bienal, pensei que, já que me ofereceram essa possibilidade, um certo poder, poderia ser interessante fazer uma contraproposta com um gesto de delegação, de confiança nos próprios artistas que serão meus coautores do projeto. Nem eu vou ocupar o lugar deles, nem eles vão ocupar o meu. Juntos vamos criar uma estrutura mais horizontal e com a autoria mais distribuída. Me sinto confortável com isso e estou contente com os resultados até agora. Mas creio que, independentemente do resultado, que pode agradar mais ou menos, está bem fazer o exercício como experimento, pois a Bienal tem uma missão e uma história de experimentação. Então, qual é a estrutura? Qual é o sistema operacional da 33ª? Gabriel convidou 7 artistas que vão atuar também como curadores e vão conceber 7 diferentes exposições dentro da 33ª Bienal. Além dessas 7 exposições concebidas por artistas, o Gabriel também é o responsável por 12 projetos individuais que vão se mesclar, de alguma maneira, no espaço a essas 7 diferentes exposições. Nesse outro trecho da entrevista, essa revista chilena chamada Arte Choque, o Gabriel fala um pouco de como está sendo o processo de trabalho com os artistas curadores. Ele diz: os curadores não se conheciam e muitos ainda não se conhecem. Tenho tido reuniões com eles, um a um, que às vezes coincidem no tempo e no espaço, e têm sido bons encontros. O modelo é criar campos de possibilidade, campos de liberdade. Para todos eles, o convite e as condições foram as mesmas. Te convido como artista e curador. Sua obra tem que estar presente. Você pode fazer a museografia que quiser e vamos, em conjunto, escolher um espaço físico que será a sua zona de exposição. É uma estrutura com muita liberdade, cada um trabalhando com seus conceitos, com suas ideias. Então, aquilo que eu havia dito no início, de que afinidades afetivas é um título e não um tema, tem a ver com essa liberdade de cada um dos artistas curadores. Eles não estão... Essas 7 exposições são autônomas, uma em relação à outra. Não tem que formar um todo. Esse sentido é diferente, por exemplo, dos segmentos da 24ª Bienal, que estavam todos operando dentro do conceito norteador da exposição. Na 33ª, isso não acontece. A ideia de afinidades afetivas tem a ver com isso. A obra de cada artista curador está presente e a exposição que ele propõe é uma maneira de apresentar o contexto em que ele enxerga a sua obra. É isso. E nada além disso. Não tem nenhuma ambição de criar costuras conceituais entre essas exposições. São 7 diferentes exposições concebidas por 7 artistas curadores. Então, de alguma maneira, essas seriam as apostas desse sistema, né? Inverter a relação do curador-artista, convidar os artistas a tomarem decisões artísticas-chave. Acho que quando
Essa ideia do curador-artista tem a ver com isso, né, de um curador que propõe um projeto que em si totaliza uma espécie de uma obra, e aí os artistas estão ali como parte dessa obra e desse projeto totalizante de um curador, reagindo a essa ideia do curador-artista, os artistas tomam decisões artísticas chaves. Esse sistema operacional da 33ª privilegia o olhar dos artistas sobre os seus conceitos, trabalha sem um tema unificador e se abre a experiências e práticas curatoriais múltiplas. Bom, e agora a gente entra rapidamente para conhecer quem são esses 7 artistas curadores, né? Eu organizei essa apresentação dos 7 artistas curadores como se a gente fosse um visitante imaginário que percorresse o pavilhão. Então, nós vamos começar com o artista que vai ocupar o térreo, que é o Antônio Ballester Moreno, um artista espanhol, e aí a gente vai subindo pelos pavimentos do pavilhão para conhecer esses artistas curadores e os espaços que as suas exposições vão ocupar no pavilhão da Bienal. O Antônio vai ocupar o espaço do térreo. Ele propôs uma exposição cujo título é Sentido/Comum. Aqui são alguns tópicos que sintetizam os interesses do Antônio ao pensar essa exposição. Ele buscou trabalhar uma ideia de proximidade, convidando tanto pessoas que ele teve por perto ao longo da sua vida. O avô dele é um dos artistas que vai participar da exposição. O avô dele era escultor, vão ter peças do seu avô na exposição. Quanto movimentos artísticos que foram importantes durante a sua formação como artista. Por exemplo, uma mostra de artistas ligados à Escuela de Vallecas, que é um movimento artístico espanhol da década de 30. Além disso, vão ter brinquedos educativos, vão fazer parte da exposição, como uma ideia dentro dessa ideia de que as vanguardas históricas não surgem da academia ou de posições intelectuais, elas podem surgir de outros contextos. Esses brinquedos e esse tipo de experiência pedagógica que esses brinquedos propunham, os brinquedos que vão estar na exposição, de alguma maneira também fazem parte do surgimento das vanguardas artísticas, né? Tem autores que argumentam nesse sentido, e Antônio parte um pouco dessa ideia para pensar as vanguardas, né? As vanguardas não estão só dialogando com a história da arte, estão dialogando também com outros contextos. Um deles é o desses brinquedos pedagógicos. Esse é uma citação de uma entrevista do Antônio falando sobre a sua exposição. Somos todos criadores de nosso próprio mundo, mas entendo que tamanha variedade de linguagens nos separou da noção do que nos é comum. Então esta proposta salienta o estudo de nossas origens, sejam elas relacionadas a aspectos naturais, sociais ou subjetivos, os 3 eixos que organizam a exposição. E essa é uma imagem de uma exposição do Antônio Ballester Moreno, nesse espaço cultural de Madrid, La Casa Encendida. Essa para a gente conhecer um pouco como ele expõe as suas obras, né? Que tipo de estratégias ele cria ao expor as suas obras. O que ele vai expor na 33ª, só em setembro a gente vai conhecer. Não vamos antecipar nada aqui. Essa é a planta expográfica, o mapa expográfico da região da região do pavilhão, da área do pavilhão que o Antônio vai ocupar. Aquele quadrado branco ali não é uma área da exposição do Antônio, mas é um espaço pensado
pela curadoria da 33ª Bienal como uma estação de conversa. Essas estações de conversa serão espalhadas pelo pavilhão e vão receber eventos ou poderão ser usadas pelo visitante como momentos de parada, momentos de desaceleração. A 33ª tem essa proposta de que a exposição seja vivenciada com atenção, com tempo, com disposição, e espaços de parada ao longo do pavilhão é um dos recursos aí que serão mobilizados para tentar criar esse espaço favorável à experiência na exposição. Alejandro Corujeira é um dos projetos individuais um dos artistas convidados pelo Gabriel para articular os espaços entre as exposições dos artistas curadores. A segunda artista curadora é a Sofia Borges, brasileira. Ela propôs uma exposição que tem o título A Infinita História das Coisas, ou O Fim da Tragédia do Um, que é uma interpretação, ela parte de interpretações filosóficas sobre a tragédia grega, para mergulhar em uma colagem de referências mitológicas e investigar os limites da representação e da impossibilidade da linguagem enquanto instrumento de mediação do real. Trouxe uma frase da Sofia, falando um pouco sobre como ela entende essa busca, que vai se configurar como uma exposição na 33ª Bienal, e que começa para ela na sua experiência como produtora de imagens, como em fotografias. Ela diz: eu passei anos procurando, através da imagem, desvendar o estado de representação das coisas, até que entendi se tratar de uma questão sem solução, visto que ela é, na verdade, o problema do significado. A linguagem é em si trágica, porque é ambígua e não se pode usar uma matéria para falar de outra. Então, é com esse contexto teórico de busca de entendimento da linguagem e da matéria que Sofia está pensando o seu projeto curatorial. Utilizando um modelo curatorial misto, em que parte das peças já existem, são empréstimos, e outras peças serão produzidas especificamente para a exposição, que são trabalhos comissionados. Além disso, a exposição será ativada ao longo da Bienal por um programa de experimentações, ou seja, uma mostra que não se dá apenas no espaço, mas também no tempo. Várias estratégias curatoriais estão sendo imaginadas, tendo essa ideia de uma exposição que se desdobra no tempo em vista. Essa é uma imagem de um livro que a Sofia lançou em 2016, chamado O Pântano. Um pouco para a gente conhecer, quem ainda não conhece, a natureza dos trabalhos dessa artista. Ela vai ocupar esse espaço, que é o primeiro andar, primeiro pavimento do pavilhão. Toda essa área vai ser ocupada pela sua exposição, que tem essa expografia de caráter labiríntico. Subindo a rampa do pavilhão, chegando ao segundo andar, encontramos a exposição dessa artista argentina, Cláudia Fontes. Ela deu o título de O Pássaro Lento, a mostra que ela concebeu para a 33ª Bienal. Esse é um trecho de uma entrevista dela em que ela fala um pouco sobre essa ideia de pássaro lento. Um pássaro lento é um pássaro treinado em voar a uma velocidade mínima o suficiente para não cair,
mas para sentir como se entrando em uma temporalidade diferente, onde o tempo desacelera, pensamentos são suspensos e experiências de percepção intensificadas. Isso tem a ver com a experiência dela ao visitar o pavilhão. Ela percorreu o pavilhão vazio, ela chegou inclusive a subir no telhado do pavilhão, como tentando entender esse espaço, e ela sentiu o pavilhão como um edifício que tem diferentes velocidades. O pavilhão demanda uma velocidade no térreo que não é a mesma no espaço do vão central. De alguma maneira, a exposição que ela está imaginando dialoga com a velocidade que ela identifica no espaço que ela vai ocupar. E uma vontade de desacelerar o aumento de velocidade na experiência que a zona do vão central promove. E nesse trecho também de uma entrevista da artista, ela fala um pouco sobre a dimensão política que ela percebe nessa experiência de velocidade e lentidão. São experiências políticas enraizadas no corpo. Ambas influenciam nossos entendimentos de espaço, distância e possibilidade. Há mais de um século, nossa espécie vem sendo treinada desde a infância para desprezar a vagarosidade e desejar rapidez. Como resultado, todos nós agora temos dificuldade de imaginar outros meios de estar consigo mesmo e com os outros. Então, o pássaro lento tem um pouco essa proposta de reagir a essa lógica que ela identifica. O pássaro lento também será uma metanarrativa em torno de um livro chamado Pássaro Lento. A exposição, de algum modo, propõe uma relação com esse texto do Pássaro Lento, vai ser permeada por esse texto. E o processo curatorial do Pássaro Lento, dessa exposição, é um processo horizontal e colaborativo, ou seja, apenas um dos participantes vai integrar a exposição com uma obra que já existia. Todos os outros vão produzir obras novas para a exposição. E essa é uma imagem do projeto com o qual a Cláudia Fontes participou da 57ª Bienal de Veneza, o ano passado, né? Chamado Problema do Cavalo. Ela apresentou esse projeto no pavilhão argentino, em Veneza. E ali a área que ela vai ocupar no segundo pavimento. Caminhando pelo segundo pavimento do pavilhão, encontramos a exposição dessa artista estadunidense, Ura Natasha Ogunji. Ela deu o título de Sempre e Nunca à exposição. E aqui eu recortei um trecho também de uma entrevista dela, em que ela fala um pouco sobre o que ela imaginou. Para mim foi muito natural me conectar com artistas que estavam falando de relações entre arquitetura, espaço e o corpo, e também sobre como os corpos se movem nos diversos espaços. Também estava profundamente interessada em artistas que têm uma certa abertura na criação. Pensei bastante em artistas que trabalham fora das expectativas e estruturas típicas da identidade, artistas que estão, em certo sentido, criando teorias em vez de reagir às circunstâncias do mundo atual. Então, na exposição, as artistas que ela convidou, todas vão produzir projetos novos para participar da mostra. A própria exposição é pensada como um projeto colaborativo, em que serão trabalhados ali nos projetos aspectos íntimos, como corpo, memória e gesto, e épicos, como arquitetura, história e nação.
Essa é uma imagem de uma performance realizada pela AURA em 2015, no Seattle Art Museum. E essa é uma performance que ela realizou junto com mais 4 artistas. Duas delas vão estar presentes na exposição na 33ª Bienal, em Lagos, na Nigéria. Uma performance realizada num espaço público em que essas 4 mulheres circulavam por esse espaço com os cabelos trançados e amarrados uns aos outros. E o espaço que a AURA vai ocupar é do lado esquerdo do segundo pavimento. Também ali nessa área do segundo piso vai estar a exposição do Alejandro Cesarco, um artista uruguaio. Ele deu à exposição o título Aos Nossos Pais. E aqui tem 2 trechos de uma entrevista em que ele fala um pouco de como ele imaginou essa exposição. A mostra propõe questionamentos acerca de como o passado, a história, ao mesmo tempo possibilita e frustra potencialidades, e de como ele pode ser reescrito pelo trabalho do artista, gerador de diferenças a partir de repetições. Dedicar essa exposição a uma relação primária, biológica ou adotiva, literal ou metafórica, é construir uma genealogia e uma tentativa de aproximação da fonte central de nossas interpretações, métodos, inibições, possibilidades e expectativas. Esse é um trabalho do Alejandro Cesarco, que participou da 30ª Bienal. É um índice remissivo de um livro imaginário que ele gostaria de ter escrito. E ali a área do pavilhão que o Cesarco vai ocupar. Naquele espaço em branco, entre as exposições da URA e do Cesarco, vai ser construído um café. Seria mais um desses ambientes de parada e desaceleração, mais ou menos no que seria a metade do trajeto de uma visita em pavilhão. Um pouco mais que a metade. Pegando a escada rolante para o 3º piso e entrando no espaço climatizado do pavilhão, encontramos as 2 últimas exposições dos artistas curadores. Uma delas é do Valtércio Caldas, que junto com a Sofia Borges são os brasileiros do grupo de artistas curadores. A exposição do Valtércio Caldas ainda não tem um título, mas ela se propõe como uma reflexão sobre a poética e a natureza das formas desde o final do século XIX. E tem a história da arte como material de trabalho. Na seleção dos trabalhos para a exposição, Valtércio procurou obras que se desviam do que mais se conhece de cada um dos artistas e se destacam por seu valor e especificidade. Nesse trecho de uma entrevista dele, ele fala um pouco sobre essa busca pelo desvio. Visto que a produção de um artista trata de inúmeras questões que variam ao longo do tempo, escolhi obras que desviam do que mais se conhece de cada um deles e se destacam por seu valor e especificidade. O resultado da relação entre as peças escolhidas passou a ser o principal interesse dessa seleção. Procurei, através da tensão entre obras muito diversas, as surpresas esclarecedoras que resultam desses confrontos. Então, a exposição do Valtércio é imaginada muito mais como uma exposição de obras específicas do que de artistas que produziram essas obras, da relação entre elas. Em vez de mostrar obras anteriores do Valtércio, que é um artista bastante conhecido, eu achei que poderia ser mais interessante trazer aqui
3 fragmentos desse texto que ele escreveu para a 6ª Bienal do Mercosul, que se chama Notas para uma Pedagogia Visual Bem-Humorada, e é um texto que ele leu na palestra que ele fez para os mediadores da 33ª Bienal, que estão nesse momento passando pelo curso de formação. O item é um texto composto por 12 itens, 12 aforismos. O primeiro diz: é natural que utilizemos obras de arte para o exercício de nossa desconfiança. Cultivar suspeitas pode nos salvar das verdades. Não se deixe enganar por tentativas de explicação de obras de arte. Na maioria dos casos, elas são desmentidas pelas obras mesmas. Não confie na autonomia soberana das obras de arte, pois elas dependem do desconhecido que as tornou possíveis. É um texto que traz um pouco um espírito que a gente imagina que terá a exposição do Valtércio. E ela vai ficar situada, como eu disse, no espaço climatizado do 3º pavimento, do lado da escada rolante, onde estará também a última exposição dos artistas curadores, da artista sueca Mama Andersson. Ela propôs uma exposição chamada Stargazer 2, Stargazer 2 porque ela já fez a curadoria de uma exposição no Museu de Estocolmo, que teve o título Stargazer. Então, essa seria uma 2ª edição dessa exposição, em que estarão presentes um grupo de artistas que tem inspirado e nutrido a sua produção como pintora, dentro de um interesse pela figuração expressiva e pelo corpo humano. Eu trouxe aqui um trecho também de uma entrevista da Mama Andersson, que ela fala sobre como foi o processo de decisão dos artistas que estariam na exposição que ela imaginou. Comecei com essa ideia maluca de que seria muito mais fácil trabalhar com artistas mortos, porque eles não têm opinião, e assim eu poderia ser a diretora que quero ser. Mas depois acabei percebendo cada vez mais que não era o caso, porque lidar com artistas mortos não é apenas uma questão de lidar com eles, mas principalmente de lidar com os conservadores dos museus. Mas para mim também era uma oportunidade de não ser atual, porque tenho a sensação, quando visito museus de arte contemporânea ou bienais, como a de Veneza, de que as pessoas têm uma espécie de ansiedade por se manter atualizadas com o que está acontecendo agora. Então, a opção dela por trabalhar com artistas já falecidos é um posicionamento em relação a esse contexto. E aqui um pequeno trecho que ela fala sobre a sua prática como pintora. Percebi que eu me tornei uma artista por conta do meu amor pelas pinturas. Isso sempre será o número 1. É pela pintura que consigo atingir o nível psicológico ou político. Sem a pintura e a força que ela me dá, não vou a lugar nenhum. Nada é mais difícil do que pintar uma pessoa. Pintura figurativa é como trilhar o gelo escorregadio. Trabalhar figurativamente sem ser patético é extremamente difícil e isso me atrai. Eu trouxe uma imagem de uma exposição que ela fez numa galeria em Londres, em 2013, um pouco para ter uma ideia de como ela expõe as suas próprias pinturas. E essas são imagens de pinturas da Mama Andersson. E ali, no espaço climatizado, o espaço que ela vai ocupar, e ela está cercada pelas exposições de projetos individuais, como eu falei, né? São os artistas selecionados pelo Gabriel Pérez Barreiro para compor os espaços entre as exposições dos artistas curadores. Essa é uma vista dos 3 pavimentos. Dá para perceber como o espaço está sendo pensado com muitas áreas abertas, muitas áreas de parada também, um pouco para tentar favorecer o tipo de experiência que a 33ª Bienal quer produzir, de contato entre
o público e as obras que estão na exposição. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês por estarem aqui até essa hora para ouvir a gente falar da Bienal e deixo o convite para a palestra da semana que vem, que vai ser especificamente sobre essa publicação educativa que vocês receberam, o convite e a atenção. Além disso, algumas dicas só, onde vocês podem buscar mais informações sobre a Bienal, o site da Fundação, ali tem alguns posts sobre a exposição, sobre os artistas curadores, sobre os projetos individuais, o e-mail do programa educativo, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, os canais da Bienal nas redes sociais, onde vão sendo postados conteúdos sobre a exposição, vídeos com os artistas curadores, com o Gabriel Pérez Barreiro e outros conteúdos sobre a exposição. Visitas agendadas, para quem quiser organizar visitas, for professor com alunos ou grupos de visitantes, tem esses canais para o agendamento. E os eventos pré-abertura, nos dias 5 e 6 de setembro, para profissionais, convidados, professores e educadores. Pode ser feito o credenciamento por esse endereço que está aí. E quem quiser também agendar visitas mediadas, pode fazer isso para esses dias. A gente está com o tempo super apertado, não vai dar para abrir para perguntas, então agradeço a presença de vocês. E é isso. Esperamos vocês na Bienal ou nas próximas ações de difusão. Obrigado.